Olá, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, queridos irmãos, que a paz de Jesus, do Divino Espírito Santo de Deus esteja, em cada lar, em cada coração de vocês. Nós vamos fazer esse vídeo aqui agradecendo sempre aos mentores, aos nossos comentaristas, que estão sempre aqui nos envolvendo com o seu carinho, com o seu amor, com a sua fraternidade, em colaborar com os nossos vídeos, colocando os seus comentários que podem influenciar os pensamentos de todos que assistem aqui o nosso canal, Eu agradeço a todos vocês, que Deus dê a paz suprema para vocês, em todos os sentidos, porque a paz ela tem que ser geral, em todos os sentidos na nossa vida. Nós vamos falar hoje sobre os espíritos missionários. Os missionários. Tem um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é de Santo Agostinho, de Santo Agostinho, que ele diz assim, porque esse estudo, gente, é da terceira obra básica da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Precisamente no capítulo 3º, há muitas moradas na casa do Pai. A instrução é de Santo Agostinho, denominada Mundos de expiações e de provas. Então, Santo Agostinho, ele nos fala o seguinte, diz ele, a superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizar um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Então ele quis dizer que a grande maioria que é nascida aqui na Terra, ela não está ainda, não é tão primitiva assim, não saiu das mãos do Criador agora, não saiu. Mas os numerosos vícios a que se inclinam os moradores aqui do planeta Terra são um indício perfeito de que há ainda uma grande imperfeição moral. Então, quando ele fala dos vícios, ele não fala só de fumo, álcool, drogas, ele fala de vícios de uma forma geral, porque tudo que é feito muito, que pega a pessoa ali pelo pé mesmo, é considerado um vício, inclusive vícios sexuais, vícios de roubo, vícios de tudo, qualquer espécie de vício, não é? Então, esses vícios indicam isso, que é o indício, um grande indício de Santo Agostinho, um grande indício de que há uma grande imperfeição moral. Porque Santo Agostinho, ele descreve os 3 tipos ou grupos de espíritos que ainda reencarnam na Terra, que estavam naquela época, que Kardec, codificou a doutrina espírita. Naquela época, esse espírito comunicante, que já era um espírito de escola, dentro do espiritismo, dentro dos grandes espíritos de luz, Santo Agostinho, naquela época, Santo Agostinho já descrevia 3 tipos ou grupos de espíritos que ainda estavam reencarnando na Terra. Os primeiros são espíritos selvagens. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Então, era um tipo de espírito que ele ali colocou, catalogou, vamos dizer assim. O segundo, espíritos semicivilizados, semicivilizados. As raças semicivilizadas formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Quer dizer, são os mesmos selvagens que estão em progresso. Esses são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco através de longos períodos seculares, conseguindo algumas raças dessas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, os xamãs, já são mais esclarecidos, porque eles nos trazem os conceitos, e nos trazem o aprimoramento dos nossos ancestrais. Eles trazem para nós aqui,
Para nós que estamos até hoje, eles trazem na verdade. E os espíritos estrangeiros, que são os espíritos em expiação, aí estão, se assim nós podemos exprimir, como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação do mal, que os tornava causa de perturbação para os bons lá nos locais deles, né? Em outros mundos, como eles estavam sendo os perturbadores daqueles locais, mandaram eles para a Terra. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos lá no mundo que eles vieram. Então, lá no mundo que eles vieram, eles eram uns bagunceiros, né? Os espíritos que estavam colocando os bons, vamos dizer assim, perdidos. Por eles estarem fazendo aquilo, eles foram trazidos para a Terra. São os chamados espíritos estrangeiros. Mas eles trazem inteligência desenvolvida e os germes do conhecimento que adquiriram lá. Vocês estão compreendendo? Esses já são mais adiantados, mas são chamados de espíritos estrangeiros. Aí ele fala, se me permitem incluir um quarto grupo, que em caráter especial também encarnam na Terra, porém em casos excepcionais que são compostos pelos espíritos de segunda ordem. São os espíritos missionários, que nós estamos falando aqui nesse vídeo, né? São espíritos bons e que reencarnam na Terra em missão de auxílio aos homens, incentivando o progresso moral e intelectual de seus habitantes, através da vivência e da dedicação exclusiva para o cumprimento da sua missão. Então, desta forma, podemos compreender que no universo há 3 categorias de espíritos que são compostas por 10 classes distintas entre si. Na Terra há 3 grupos, esses que nós falamos, que reencarnam através da prova ou expiação, ou das duas, né? E são pertencentes a todas as classes de espíritos da terceira ordem. Depois, em outros vídeos, nós vamos falar dos espíritos da terceira ordem, né? Que são esses que ainda estão perambulando, tentando remover todos os karmas e tudo mais. Incluímos de forma despretensiosa o grupo de espíritos missionários, que são compostos pelos espíritos pertencentes a todas as classes da segunda ordem. Porque os missionários, eles não são espíritos da terceira ordem, eles são espíritos da segunda ordem, né? Essa leitura aqui, esclarecimento mais para vocês, tem uma bibliografia que eu vou deixar aí no Mostrar Mais. Falando sobre, depois nós vamos falar, né, sobre espíritos de segunda ordem, espíritos de terceira ordem. Nós vamos ver essa diferença, né, essa diferenciação entre um e outro. Por falar em missionários, né, aqui vou pegar um gancho do livro Missionários da Luz, né, um dos 13 livros, né, de André Luiz, que nos fala, ele tem 20 capítulos, né? Ele tem 20 capítulos e ele fala do seguinte: com psicografia de Francisco Cândido Xavier, os 20 capítulos que compõem o livro Missionários da Luz, ditado pelo Espírito André Luiz, apresentam os mistérios da reencarnação e todo o trabalho dos encarregados de conduzir o processo do renascimento. Então, para quem quer mais cair a fundo nesse tema, né, que nós já falamos, temos falado até muito, né, sobre essa questão aí da reencarnação, como fazem os trabalhos e tudo mais. Esse é um bom livro para entender. É a continuidade do aprendizado na vida espiritual e da certeza de que a morte física é apenas o início de uma nova jornada. A partir das palavras do Espírito André Luiz, conhecemos a importância do esforço na busca pelo autoaperfeiçoamento, a participação do perispírito como organização que molda as células do corpo e as diversas formas possíveis para manifestações mediúnicas e contatos entre os planos terrestre e espiritual.
É o terceiro volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Então, essa coleção de André Luiz chama-se, né, A Vida no Mundo Espiritual. São 13 livros. Missionários da Luz ensina que a providência divina sempre concede ao homem novos campos de trabalho, por meio da renovação incessante da vida pela reencarnação. Vocês estão compreendendo, então? Vocês veem, depois vem, esse é o terceiro livro, né? O primeiro é Nosso Lar, o segundo livro é Os Mensageiros, né? O terceiro livro é Obreiros da Vida Eterna, e por aí vai. Depois nós vamos falar também, né, de outros livros, porque aí no quarto livro ele já estava como um obreiro, né? Ele até designou o nome como Obreiros da Vida Eterna, Obreiro da Vida Eterna, porque ele vinha, já estava auxiliando na transição dos espíritos para um plano melhor. Lá de Nosso Lar, ele vinha, psicografava e voltava. Mas o Missionários da Luz é esse que explica a participação, né? Que eu gosto muito de entender e sempre estou estudando, a participação do perispírito nessa organização aí do futuro corpo físico, porque é o perispírito que traz essas influências, né, essas impressões do passado para este corpo que está renascendo neste momento aqui na Terra. Vocês estão compreendendo? Então, essa parte é muito importante, porque ele traz também as possíveis formas possíveis de manifestação da mediunidade, né? Nesse terceiro volume aqui da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Vocês estão compreendendo? Depois nós vamos prosseguir com esse trabalho aqui, esse estudo sobre os espíritos de terceira ordem e os espíritos de segunda ordem. Vocês estão, para vocês compreenderem melhor, essa bibliografia está no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, todos de Allan Kardec, e A Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que foi também psicografia de Chico Xavier. Emmanuel, esse aqui não é André Luiz, esse livro A Caminho da Luz. Entendeu? Nós vamos ver mais lá sobre espíritos missionários e vamos ver também como é que se faz, né? Porque esses espíritos missionários, todos eles pertencentes a todas as classes de espíritos da terceira ordem, tá? E os missionários e os que ainda estão reencarnando nesses 3 grupos que nós falamos anteriormente, estão na terceira ordem, tá? Os missionários não, os missionários estão nos espíritos classificados como segunda ordem. Ok, pessoal? Ainda tem da primeira classe, né? Que é a classe única, que são os espíritos puros. Nós vamos falar disso tudo nos próximos vídeos, ok, pessoal? Fica com Deus, até a próxima. Namastê para todos, paz, saúde. Vamos colocando aí nosso like, vamos pedindo aos amigos, familiares para dar like nos vídeos. Vamos colocando os comentários aí, tá? No nosso vídeo para ajudar o canal. Fiquem com Deus, paz, saúde, prosperidade.